paga direitinho, né? Até aí. Quando ele foi para lá, que já é o segundo contrato com ele fez um investimento no posto, tá? O que eu não quero nesse momento? Esse contrato muito longo e essa sublocação para uma distribuidora, Tá. certo? Que é o que ele quer. Ele queria um contrato com uma distribuidora para ele poder ter recursos, porque a distribuidora iria investir no posto, sendo que para isso uma das exigências seria uma renovação por 15 anos. Mas no fim, a gente conversando, não sei o que, ele disse, não, pode ser 10 anos. Ele até aceitou, com a renovação por mais 10 anos, certo? Só que, como o posto está muito mal cuidado, né, e a gente acha que pode ter um investimento melhor ali, a gente não queria renovar com essa pessoa, porque parece que ele também está tendo problemas com outros postos, parece que ele andou meio mal financeiramente, assim, a gente ficou sabendo disso. Mas assim, Hoje para vocês, pode ser sincero, vocês ganharam um amigo aqui. Hoje, né, se a gente conseguisse uma medida para tirar ele, não é o caso, mas hoje atrapalharia diretamente vocês, esse valor é essencial para vocês? Vocês teriam esse tempo hábil para alugar para outra pessoa ou causaria um impacto na vida de vocês, financeira? Eu acho que eu não optaria por isso agora. Tá, tá. Porque para se conseguir um locatário do posto, Tá. a gente poderia até tirar ele do posto, mas eu acho que a gente não teria que indenizar não alguma coisa com relação às luvas que ele já falou em 700 mil. Tá. que ele teria pago ao antigo locador, certo? Que ele teria pago para o outro sair, que eu acho que ainda estava na vigência do contrato com o antigo, certo? Que isso não está aprovado, mas ele já alegou para a gente que gastou esse dinheiro, que ele disse que eu nem sei quanto foi, mas eu acho que em torno de 700 mil. Aí se consultando com os parentes, eles não houve esse pagamento não. O que pode ter havido foi se pagou alguma dívida, mas não chegou em torno disso não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então ele já finalizou com duas coisas, foi com essas luvas, né, de 700 mil, ele finalizou, que ele nem sabe quanto é, e que uma renovação de locação, né, ao final do contrato. A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte, esse atual contrato de locação são de 10 anos. Tá. Se conseguisse uma renovação, ele teria quantos anos nessa renovação, você acha? Na verdade, a própria lei do inquilinato, nós temos três relações importantes. Lei do inquilinato, o Código Civil e o Estatuto da Terra. A lei do inquilinato nesse tipo de locação, que é um imóvel comercial ou não residencial, se ele faz uma renovatória, ele teria que ter todos os requisitos. Primeiro requisito, ele teria que ter o contrato escrito, prazo determinado. Tem. Segundo requisito, teria que ter 5 anos na mesma atividade. 5 anos de contrato e 3 anos na mesma atividade. Tem até mais. 7. Então também tem. Outro requisito que ele teria que ter, o prazo. Né? Ele teria que fazer essa ação no último ano do contrato de locação, 6 meses antes do final. Se ele fizer fora desse prazo, ele perde a ação. Teria que provar a idoneidade moral do fiador, se tem fiador, se for caução, idoneidade da caução. Inclusive, qual que é a garantia desse contrato? Vocês lembram? Vocês sabem dizer? A fiação, a fiança. A fiança. E, na verdade, a locação está para a empresa dele e os fiadores ele e a esposa. Entendeu? Entendi. Só me metendo assim que eu já dei uma estudada, eu acho que talvez uma ação que a gente poderia... É revisional. É revisional. De aluguel, uma É revisional. Agora a gente está com um contrato apócrifo. Como é que a gente faz? O correto nessa situação é tentar resolver no máximo. Eu não faria revisional agora. Eu acho ela prejudicial. Pode ser uma aventura jurídica, pode ser um tiro no pé de vocês. Eu faria o quê? Eu faria primeiro uma notificação judicial. Tem a notificação extrajudicial, que é aquela que a gente faz, papel timbrado. Mas o Poder Judiciário nos permite usar esse serviço também. Chama notificação judicial. Então eu entro no site do TJ e protocolo, distribuo uma notificação, como se fosse uma ação, ela recebe até um número de processo. Ele vai receber essa notificação judicial, tem que recolher citação, como se fosse uma ação, mas na verdade não é. Ela causa mais impacto.
E aí poderia, nessa notificação judicial, falar que o imóvel, existem várias sublocações, que em virtude da pandemia ficou estático o aluguel, que agora precisa de um reajuste. E aí o ideal é que vocês já informem esse reajuste, o valor que seja interessante para vocês. Dessa notificação judicial, cabe a contra-notificação, que também o juiz não vai julgar. Notificação judicial não tem julgamento. Pode também cadastrar no sistema do TJ uma conciliação. Com essa notificação judicial distribuída, você pode também pedir uma audiência de conciliação. E ali matar, tentar fazer um acordo ali. Ele não vai querer perder o ponto. Nessa audiência de conciliação, deixar claro que se ele fizer uma notificação não é causa-ganha, não existe causa-ganha nenhuma, né? E vai ter que contratar, vai gastar com advogado, vai gastar com isso, aquilo, corre o risco de perder a ação. Ele não pode fazer uma ameaça dessa porque não existe causa-ganha. Talvez resolveria ali. Só uma pergunta, doutor. Essa notificação seria para o endereço do posto? Seria para o endereço do posto. Certo. Seria para o endereço do posto. A empresa que locou o endereço do posto. Que locou o endereço do posto. Exatamente. Entendi. E, Na renovatória, voltando àquela pergunta, quanto tempo que ele poderia, quanto tempo, se ele entrar no final desses 3 anos, tá? Que não é bem 3 anos, 2 anos e meio. ele só pode entrar no último ano. A revisional, eu só posso fazer ela, a renovação compulsória, né, que é a revisional, eu só posso fazer no último ano, 6 meses antes do final do contrato. Se tem 3 anos de contrato, ele só vai conseguir fazer isso o quê? Daqui 2 anos e meio. 2 anos e meio não, 2 anos, né? 2 anos. Tendo um contrato de 10 anos, qual seria o prazo? Vamos supor que a gente não conseguisse conciliar com ele, a gente tivesse que ele entrasse com uma ação renovatória contra a gente. Ele vai entrar daqui 2 anos e pouquinho. Vocês podem fazer uma renovatória hoje. O segundo passo, se não der certo isso que eu acho que vai dar, porque a notificação causa impacto, a notificação judicial, né? Diferente de outras que a pessoa nem liga, nem responde. Talvez resolva ali. Se não resolver, aí sim vocês fariam uma ação revisional bem feita, respaldada. Juntaria pelo menos 3, né? 3 avaliações, pegaria corretores diferentes, nem que seja conhecido. Posso até ajudar fazendo isso. Aqui no escritório a gente tem um corretor contratado que só faz a avaliação para nos ajudar. A gente só atua no direito imobiliário, nem cobro nada. Poderia fazer 3 avaliações e, de fato, resguardar essa ação com pelo menos 3 avaliações, para fazer uma ação bem robusta, né? Porque ele vai vir com avaliação também, dizendo que vale o que ele paga, ou vale menos, né? Agora, em relação à revisional, quando ele fizer, que vai demorar muito, que não é causa-ganha, se ele ganhar a ação, renova sempre o último contrato. Então, se o último contrato é 10 anos, é o último contrato que vai ser renovado, entendeu? 10 anos, 10 anos. Ele já disse isso, que vai entrar com essa ação, e que ele terá direito por mais 10 anos. Mas uma coisa é entrar com a ação, outra coisa é ganhar. Ele está esquecendo disso, né? É uma ação traiçoeira essa revisional. Eu falo traiçoeira porque mesmo você tendo os requisitos... É renovatória, né? É renovatória. A revisional é para aumentar ou diminuir o aluguel. No caso dele é a renovatória, a revisional de vocês. Mesmo ele tendo os requisitos, é perigoso. É perigoso por parte dele fazer essa ação e acreditar que a causa ganha. Porque a própria garantia dele é ruim. A caução com garantia própria, vocês têm teses boas na defesa da ação renovatória, que vocês podem usar para falar que não existe garantia, porque é uma caução com bem próprio. Então, ele também não pode ficar tão seguro dessa renovatória, que é uma renovatória de risco, né? Entendi. Qual é o outro ponto? Outra coisa, assim, caso ele saísse, ele tem direito a pedir fundo de comércio? A indenização de fundo de comércio, ela existe, tanto o fundo de comércio como a indenização das benfeitorias. Mas, para que isso aconteça, o locador tem que ter atrapalhado o negócio. Então, vocês do dia para a noite, vamos dividir o terreno no meio, você só vai usar metade, a outra metade você não vai usar mais, alguma coisa assim. Agora, o contrato por si só chegou ao final e vocês não renovaram, isso não é motivo para pedir indenização de fundo de comércio. A pessoa do outro lado pode até pedir, mas pode perder e perder feio também, entendeu? Essa notificação judicial para vocês, eu acho que ficaria com uma luva, gente. Porque vocês conseguiriam, talvez, atingir o objetivo, né? Porque ele também tem receio. Agora, se ele for muito arrogante, dono da razão, de fato, vocês vão trabalhar com a revisional. Mas você já tem um respaldo, que já provou que tentou resolver no âmbito da conciliação, né? Nessa notificação, a gente colocaria, assim, o valor, assim, que a gente achar sem precisar de uma avaliação? O que o senhor acha? Você diz dessa notificação judicial se junta ou não a avaliação? Sim. Eu já juntaria sim.
já juntaria. Porque a tese de defesa dele é negar, né? Falar que não vale, o aluguel não vale isso. Então, ele vai fazer isso de um jeito ou de outro. Ele não tem outra tese. Então, a gente já juntaria já. Essa notificação antes do término do aluguel. Então, imediatamente, assim, a gente Já faria. É porque é uma petição, né? É uma petição inicial, mas é de 2 folhas, 3 folhas no máximo. É uma notificação mesmo, judicial. Aí você recolhe a guia, o oficial de justiça, ou recolhe via cartório e manda. E a outra parte, ela tem respeito por aquilo, porque vem com o timbrado do fórum. Então, a pessoa, muitas vezes, ela acha que é uma ação. Então, ela lê, ela tem a preocupação de procurar um advogado. É onde pode surgir a conciliação, entendeu? E vocês resolverem, né? Uma outra questão, doutor. Doutor, e a questão, assim, que me preocupa, esse contrato está apócrifo, o que o senhor acha dessa situação? O contrato está vigente, né? O contrato está vigente. Então, hoje, para quebrar esse contrato, só através de uma ação de rescisão de contrato. Quando se fala de uma relação locatícia, não se chama de ação de rescisão de contrato, se chama ação de despejo, né? A ação de despejo, ela tem a função de rescindir o contrato. Daria para te procurar pelo ovo para pedir a rescisão, mas para nós não seria interessante, inteligente, porque é um aluguel que para vocês faz a diferença, né? Então, tirar ele de lá, né? Ganhar a ação, tirar ele de lá e botar o imóvel para alugar, sendo que ele paga direitinho, é mais fácil conseguir conciliar com ele, né? Não, eu também acho, também acho. Agora, a pergunta é o seguinte, o contrato, doutor, cadê o contrato? O contrato é isso, ó, o contrato, ele simplesmente a gente não tem Original. não, a gente não tem o original e não tá, o que a gente tem não está assinado por eles, entendeu? Entendi. O contrato tem uma procuração que foi passada pelo pai de Ruth, que ele dá poderes ao advogado que a gente viu, que é o advogado é o advogado deles, né? Entendi. Então, ele era para tratar disso aí. Agora, o que chegou para a gente foi um contrato que eu não estou vendo a assinatura deles, do locador. E eu também não quero, eu ainda não falei sobre isso, porque eu não sei se eles sabem que a gente não tem um contrato assinado. E você vê, né? A mesma preocupação que vocês têm, gente, ele também tem. Porque não é normal. 3 anos antes, vamos discutir a renovação do contrato. Isso acontece normalmente no último ano, né? No comecinho do ano. Ou seja, ele procurou vocês de forma antecipada. Ele também tem preocupação de perder o ponto comercial, o posto de gasolina, né? E a outra coisa, doutor, veja só, tem 3 pontos aqui que eu preciso esclarecer. Uma, em relação ao como o imóvel está no meu nome, ele quer fazer um termo aditivo, e eu também quero, porque isso agora mudou. É bom, conserta, né? O aditivo para vocês será um perfeito. E falo mais, viu, gente? A história, já como ela tá meio bagunçada, eu deixaria de lado o aditivo e faria um contrato novo. Seria melhor para todo mundo. Porque aí vocês já apareceriam como locador, ele como inquilino. E nesse contrato novo, mencionaria que ocorreu uma relação locatícia no passado, entendeu? Aí eu faço Isso. menção A esse contrato. de 3 anos. Na verdade, o contrato novo ele é mais limpo, é mais didático. Vocês já poderiam incluir cláusulas importantes, né? Talvez o contrato muito desatualizado não ajudaria. Então, faria um contrato novo e criaria uma cláusula dizendo que já existia uma relação locatícia de tanto tempo. Ou seja, ninguém estaria mentindo para ninguém, né? A realidade, mas vocês estariam, de fato, mais respaldados, né? Não existe um prazo mínimo para alocação de imóvel comercial, assim como não existe para alocação residencial. De praxe, 5 anos. Posto de gasolina e alguns restaurantes, normalmente é de 5 a 10. Se vocês aceitassem fazer uma inovação de 5, 10 anos e ele aceitasse, poxa, parece que está próximo, né? Ele quer 15, né? Talvez ele abra mão de 5, não tem lógica, 15 anos é muito tempo. Ele quer 20, na verdade, né, gente? Ele quer 20 aí. É muita coisa, não? Mas assim, ó, veja só, doutor, se eu fizer um contrato novo de 10 anos, aí ele pode solicitar essa ação renovatória, isso não vai se somar com os 20 anos que ele já tem lá, e aí dizer que eu já estou aqui, quando acabar os 10 anos, dizer que eu estou aqui há 30 anos, então eu tenho direito a tal e tal, eu tenho mais direito. Não muda. É só a última. Não muda. Na verdade, todo o direito que ele deveria ter, ele já tem, porque já está há mais de 5 anos, né? Mas Então tá. ele já tem. Então, em relação a isso, vocês não tem que se preocupar, porque já aconteceu, a coisa já está. Hoje, o que seria interessante? Talvez essa notificação, por isso eu falo dessa notificação judicial, porque ela causa mais impacto, né? Ele recebendo essa notificação, talvez ele deixe de ficar tão posudo, né? Que eu vou entrar com a renovatória.
e cai a ficha dele que ele também pode perder o ponto, né? Então, aí sim, de forma mais leve, leva para um acordo, ó, 20 não dá, não existe essa possibilidade, é muito tempo, mais 5, 10 anos, né? Vocês chegarem a um acordo e resolver isso, e o reajuste. Agora, eu acho que a melhor alternativa, antes de fazer a revisional, hein? Talvez a gente consiga, através dessa notificação judicial, resolver o problema. Ação renovatória, tudo bem, a gente conversando aqui juntos, ele tem os requisitos. Requisito da ação renovatória, para fazer essa ação de renovação compulsória. Ele tem um contrato escrito, 3 anos na mesma atividade, 5 anos de contrato, né, que é o mínimo, só que ele esqueceu que é daqui 2 anos e meio, né, porque o contrato é 3 anos de vigência, eu só posso fazer a ação renovatória do contrato de locação comercial no último ano. E outra coisa, é muito traiçoeira essa ação. Eu trabalho só nessa área, nossa gente, o que a gente já ganhou e perdeu, a mesma ação, as mesmas teses, mas os juízes decidem coisas diferentes. Você quer ver um risco para ele é a própria garantia. A garantia dele não é uma boa garantia. É uma garantia que atrapalha ele na ação revisional. Porque tem juiz que entende que não cabe garantia com bem próprio. E o que eles fizeram é isso. Eles falaram, ó, nós somos a garantia. Eu vou dar uma caução em um imóvel que eu tenho. Vocês poderiam bater aí. Às vezes o imóvel foi até vendido. Você quer ver pegar eles, talvez puxe uma matrícula atualizada, uma certidão de propriedade atualizada. Às vezes o imóvel foi até vendido. Que garantia que tem? Não tem mais garantia, né? Não tem direito. Fazer as pessoas fazem, né? A gente não tem como inibir. Já vi acontecer aqui no escritório, né? O sublocatário pegou e entrou com uma ação na surdina de uso capião. Mas se isso acontecer, vocês vão ser citados, vocês vão se defender. E vai perder a ação, né? Não vai ganhar ação, porque quando existe uma relação locatícia, não há que se falar em posse, né? Então, em relação a isso, vocês fiquem tranquilos. E a parte documental desse imóvel? Vocês fizeram inventário, você já aparece como coproprietária, tudo certinho? Legal, Meu legal. nome já em cartório de registro de imóveis. Legal, legal. Fico feliz, gente. Fico feliz. Pergunta doutor, veja, esse imóvel, ele está alugado como pessoa física para o meu pai. Na renovação, eu poderia estar fazendo uma empresa, receber como empresa, né? Eu teria que integralizar esse imóvel na empresa, não é isso? O que ela está perguntando é o seguinte, doutor. Será possível, nessa notificação, a gente já entrar com a empresa que a gente está abrindo para que a empresa é que faça a locação, justamente para diminuir esse imposto de renda? Ah, com certeza, gente. Com muito carinho, viu? Com muito carinho. É a chamada hold, né? É importante. Abre uma pessoa jurídica e transfere, né, da pessoa física para a pessoa jurídica. Por quê? Um aluguel de 13 mil, né? Se tem outros imóveis ainda, vocês conseguem uma redução de quase 3 vezes mais, né? Então é importante fazer isso. Quando a gente tem um aluguel que não passa de R$1.000, isso não. Mas a partir do momento que nós temos um imóvel com aluguel acima de R$6.000, já compensa fazer. Se tiver mais imóveis também. Então, no caso de vocês, perfeito. Fazer uma hold, que é criar uma pessoa jurídica, com certeza existe uma diminuição tributária absurda no imposto de renda. E quando a gente fala de hold, também existe o quê? Um planejamento sucessório que dá para fazer, né, para vocês terem segurança. A gestão da empresa, às vezes contrata uma pessoa só para cuidar desse contrato, uma CLT, né, para ajudar vocês. Então, compensa sim, viu? Vejo que é bem positivo. E a gente pode fazer, já nessa notificação agora, nessa mudança que a gente está dizendo o seguinte, ó, a titular agora, ela integralizou seu patrimônio numa empresa e agora essa empresa que está locando, será que existe uma quebra de contrato? Agora, gente, tem um ponto importante, viu? Que eu preciso falar para vocês, é algo bem positivo. Quando é negativo eu tenho que falar, mas quando é positivo eu falo também. Um detalhe que ele está esquecendo e vocês também. Vocês podem fazer, gente, uma ação de emissão na posse. Por quê? Vocês não aparecem no contrato. Vocês não aparecem. Até então vocês estão recebendo, tudo bem. Mas vocês não aparecem nesse contrato e nem tem cópia dele. Vocês poderiam fazer, né, se a coisa ficar feia, começar ameaças, ofensas, e nada impede que fazendo essa ação seja feito um acordo dentro dela. Mas vocês poderiam fazer o quê?
uma ação de missão da posse dizendo que vocês se tornaram proprietários em virtude do falecimento, né, do pai, do ente querido, que agora vocês querem ter a posse pela primeira vez de fato, que vocês até então não fizeram ação, receberam aluguel, permaneceu uma relação locatícia, mas provisória, tanto é que não tem contrato. Essa ação tem tudo para dar certo, ou seja, se algo ocorrer, se vocês quiserem virar o jogo e tentar desocupar o imóvel ou forçar um acordo, né, também forçar um acordo, pode ser uma saída boa, inteligente também, viu? O doutor Júlio, É. a gente está em Recife, Pernambuco, né? Esse imóvel é no Rio Grande do Sul. Tá, Eu já tentei aqui entrar em contato com distribuidoras, tá. mas aqui em Pernambuco é muito aquém. Os escritórios estão todos aí em São Paulo. É possível a gente falar com o escritório de vocês para nos colocar em contato, o escritório de vocês procurar um escritório de uma distribuidora, a parte jurídica de uma distribuidora, né, que estão todos aí em São Paulo, para a gente começar a negociar com a distribuidora e dizer assim, ó, pessoal, a gente tem esse contrato aqui no Rio Grande do Sul, tem esse contrato, tem essa propriedade aí, é um posto grande de 15 mil metros, que cabe 4 carretas abastecem ao mesmo tempo, 40 carretas, é uma coisa boa. Está muito sublocado, muito. É que esse serviço vocês vão precisar de um corretor. Tem muito corretor bom, especialista em locação, viu, gente? Quem faz tudo não faz nada, não tem jeito. Pegar um corretor bom, especialista em locação, galpões, terrenos. Você conhece Eu conheço o André, mas o André está passando por um problema de saúde, é um dos melhores corretores que eu conheci particularmente desse ramo, ele faz acontecer, mas ele está com problema de saúde, ele está afastado, isso faz uns 8 meses. O senhor entendeu o que a gente precisa? A gente precisa de alguém que entre. Teria que ser um corretor. Hoje, eu sou muito chato para indicar, a gente tem medo de indicar alguém, depois não entrega o que vocês acham que entregar e a gente acaba sendo envolvido na relação. Eu tenho muita preocupação com isso, né? O André eu indicaria, que realmente ele está afastado, mas ele é um baita corretor. Tanto é que ele tem uma equipe que ajuda ele, filma com drone, né? Você vê como que é diferenciado, né? Filma com drone para oferecer algo que você consiga mostrar. Esse serviço vocês vão pegar um corretor. Hoje eu não tenho para indicar alguém que eu confie, né? O André é um senhor que eu prestei vários serviços, mas eu vi o serviço dele, né? Bem feito, a gente elogia, mas hoje eu não tenho não. Hoje o escritório aqui em relação à locação, o que eu faço? Eu faço as ações locatícias, todas elas, né? As defesas, faço a parte também de contratual e faço a parte de administração de imóveis comerciais. Então, um exemplo, a gente não quer administrar, está dando muita dor de cabeça, então é feito aqui no escritório a parte de administração, não é a locação, né? A locação o corretor oferece, anuncia, a administração não, a gente toma conta do jurídico, a questão de reajuste, a questão de ações, a questão de intermediação, você vai sair, vai aumentar, vamos fazer um novo contrato, isso sim, isso é feito. Um exemplo, se vocês não querem passar dor de cabeça, né? Não querem ter esse contato direto com ele, está sendo muito desgastante, vocês podem contratar o escritório para fazer essa negociação. Então é marcada uma reunião com ele, com um advogado dele, advogada, e a gente tenta resolver isso e colocar num contrato. Então é feito o contrato novo e é feita essa negociação. É uma tentativa. Então é feito o quê? Pagamento por hora de trabalho. Então, normalmente numa situação dessa é cobrada diligência, 5 diligências, alguma coisa assim. Esse serviço a gente presta. Agora, de oferecer, tem que ser um bom corretor, uma pessoa de confiança, né? Que gosta de trabalhar, né? A minha questão é o seguinte, tá? Em relação, qual foi a minha dúvida na renovação do contrato? Porque ele quer sublocar para uma distribuidora e essa distribuidora investir no posto. A primeira pergunta, o nosso contato sempre foi muito cordial, certo? Sei. A primeira pergunta que eu fiz foi, me diga... E não houve ofensas, né? Vocês estão numa situação que não está batendo a conversa, mas ninguém está ofendendo ninguém, né? Exato. Aí eu perguntei assim, mas qual é o montante? O que vai ser feito? Aí ele coloca tudo numa cláusula de sigilo que ele não pode fazer, que ele não pode falar com a distribuidora, né? O que vai ser feito. Ele fala em melhorias de bomba, de não sei o que e tal, mas não diz qual o montante que vai ser investido, tá? O que eu entendo e que isso me deixou assim, é como ele querer controlar esse contrato, tá? Receber um bom dinheiro da distribuidora, a distribuidora fazer um contrato para uma outra pessoa, pagando melhor, ele receber e
contrato, certo? Assim, eu só sou a pessoa que é dona ali do pedaço e ele faz o que bem entender, ele negocia, ele se bloca para a distribuidora, que vai se blocar para outra pessoa. É isso que eu não quis, Entendi. certo? Então não é nem a locação para ele, porque por enquanto está sendo ele, a empresa dele. Ele faz aquelas sublocaçõezinhas pequenas, mas tem Ele essa subloca, na verdade, né? Ele subloca. Hã? Ele subloca, né? E subloca. Ele subloca. Aí assim, como é que o senhor entende essa relação? Isso é uma coisa comum? Isso acontece? Quais as consequências dessa triangulação aí de sublocações ou de... Eu gosto muito do assunto, né? Eu dou muita aula sobre o assunto e escrevo muitos livros. Esse ano saiu um livro, Expert em Locação Comercial, bem bacana, um livro que eu explico a jurisprudência. Não dá para fechar os olhos, né? Surgiram vários contratos novos, cláusulas novas. Hoje tem o Airbnb, né? Que as pessoas alugam por dia, por hora. Eu sou a favor das mudanças. Hoje muita gente faz contrato de locação sem garantia. É uma boa. Quando você faz o due diligence, né? Você sabe quem está lá dentro do imóvel. A chance de dar errado é muito pequena. Mas algumas coisas novas que surgiram, como o Airbnb, eu ainda tenho o pé atrás. A multipropriedade, que é aquele negócio que você compra e 10 famílias, cada um tem o seu tempo de uso. É muito lindo na teoria, na prática dá problema, né? Então, esse tipo de negócio, eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Eu acho perigoso, cansativo. Eu acho que é um terreno interessante, comercial, sempre foi posto de gasolina. Então, o que é legal fazer? Alugar para quem, de fato, tenha como objeto esse negócio. Por mais que tenha um posto, 10 postos de gasolina, mas é o negócio da pessoa. E aí tem aquela relação locatícia tradicional. Eu, nesse tipo de negócio, sou mais conservador. Eu acho que inventar com alguém que... Eu acho perigoso, eu acho que pode dar dor de cabeça, né? A gente precisa tomar cuidado. Eu faria o mais tradicional possível. com ele, né? Não permitindo essa relação com a distribuidora. Eu acho que dá muita confusão. Eu vejo aqui, porque eu faço ação de locação, uso capião, ações imobiliárias todo dia. Você quer ver um caso que me chamou a atenção? Posto de gasolina também. Até o Rogério, mora nos Estados Unidos, pessoa maravilhosa. Poxa, ele pagava aluguel em cima da galonagem, né? Quando ele fez esse contrato, ele me procurou depois, já tinha feito o contrato. Falei, Rogério, vou ser muito sincero, esse contrato não vai dar certo. Vai chegar um momento que vocês vão brigar. Não deu outra. Passou 3 meses, já estavam brigando. Porque um tinha que prestar conta pro outro e ninguém concordava. Então, vai no feijão com arroz. O feijão com arroz, às vezes, é melhor comer um feijão com arroz bem feitinho, né? Do que querer comer um estrogonofe salgado. Não é isso? Eu sempre brinco, né? Gordo dá exemplo de comida. Mas é verdade, né, gente? Né? Eu acho que esse tipo de negócio que vocês têm é uma boa receita para vocês, ajuda e, poxa, tá tudo pronto, é um posto, então a pessoa tem que ser do negócio, inventar muito, autorização. O máximo que daria para fazer aí, dependendo, é cláusula de renovação automática, que na locação comercial não oriento fazer, a permissão de sublocação, mas mediante autorização, né? Isso poderia ser feito. Agora, do jeito que foi feito, foi meio bagunçado, né? E isso que ele está propondo também, tá terrível, acho que vai dar confusão. Eu faria o quê, gente? Eu faria mesmo uma notificação judicial e tentaria chamar ele para conversa. E deixar claro que vocês... Antes de fazer esse aditivo de contrato, porque ele está me cobrando e eu também quero fazer como mudou o nome e a minha família também quer que se resolva isso, certo? Para que o contrato fique no meu nome. Aí o que eu faço primeiro? A notificação ou o contrato? Isso não vai dar faz a notificação primeiro. Sabe o que eu estou achando aí? O ser humano é terrível, né, gente? A gente tem que ser do bem, mas não bobo, né? Ele está se achando, vou fazer uma renovatória, hein? Meio que pressão psicológica. O que eu faria nesse caso? Obrigado. O que eu faria nesse caso? Eu notificaria ele, mencionando da ação de emissão de posse, dizendo que vocês são os novos proprietários, que não existe mais relação locatícia entre vocês, porque, pensa comigo, chega essa notificação judicial para ele. Mesmo que ele tenha um bom advogado, hein? Tem que ser um bom advogado especialista na área, senão vai fazer mais confusão ainda. Esse advogado vai olhar e vai pesquisar no Google, vai falar, opa, peraí, tem razão. Olha só, eles notificaram vocês aqui e estão dizendo que eles são os novos proprietários, que não existe mais um contrato com eles. Então eles querem o imóvel de volta. Melhor você fazer um acordo com eles, hein? Pode dar muito errado. Aí ele abaixa o tom de voz, né? Maneira de dizer, baixa a pose e fala, opa, tudo bem, talvez ele não queira pagar o aluguel que vocês querem, mas vocês conseguem chegar num valor, num dividendo ali certinho, né? Num valor que seja bom para ambos. Mas eu acho que talvez cause mais impacto, entendeu, gente?
Porque na cabeça dele ele só tem direito, ele não tem obrigação, né? Tá, a notificação seria comunicando da nova proprietária e cobrando os reajustes do aluguel, né? Informando, sou a nova proprietária, quero a emissão da posse, quero o fim do contrato, quero imóvel. Mas existe a possibilidade de a gente conversar para uma renovação. Ou seja, você dá um tapa e faz um carinho. Você vai fazer o quê? Você fala, eu quero imóvel de volta, mas podemos conversar, se for educadamente. Entendeu? Só para finalizar, eu só alerto para o seguinte, veja o que acontece. Ele está numa posse de um bem, né, bem aquém do que ele vale. E ele já deixou claro o seguinte, que ele não compra imóvel, né, não compra imóvel de posto. Então o que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, eu vou ficar nesse e vocês, o que é que ele faz? Ele simplesmente barateia o valor. Ele quer comprar esse imóvel no valor, porque ninguém se interessa em comprar um imóvel, se for o caso da gente querer vender a pessoa, com um contrato de locação tão grande, porque o cara comprar o imóvel, ele vai dizer, tem uma pessoa aí que tem 15 anos de locação ainda, eu vou comprar por quê? O leigo, na verdade, não compra mesmo. É um fator negativo. Aquele que já conhece mais o assunto, ele compra, porque nós sabemos que na locação, você compra o imóvel e se você não tiver interesse que o inquilino fique, você pede para ele sair. Se ele não sair, você faz uma denúncia vazia. O que é denúncia vazia? É uma ação locatícia, de despejo, mas você pede a desocupação. Aí vocês vão me falar assim, professor Júlio, mas e o direito de preferência? O direito de preferência, gente, ele é muito mal divulgado aqui no Brasil, né? Só existe direito de preferência quando nós temos uma cláusula falando direito de preferência no contrato e uma cláusula, além dessa cláusula, uma verbação no contrato, do contrato de locação na matrícula de imóvel. E eu não duvido que não deva ter isso, né? Porque não tem. Ou seja, não deve ter nem a verbação e muito menos a cláusula. Então, não existe direito de preferência. Ele é mais psicológico, absurdo do que de direito mesmo. Não tem, né? Então, na verdade, ele está cantando de galo aí, mas pode se dar muito mal aí, gente. Eu acho que talvez vocês dando um recado educadamente, né? Mas ele entendendo o que vocês podem fazer também judicialmente, talvez o negócio fique mais fácil. O ser humano é terrível, né? O ser humano, enquanto ele não sente receio, medo, ele quer ditar as regras. O ser humano é complicado. No caso da gente fazer essa notificação, o seu escritório faz isso, quanto seria cobrado para fazer isso? Hoje uma notificação dessa é cobrado o valor de um aluguel. Quando o aluguel é acima de 10 mil, é cobrado 50% do valor do aluguel. Então hoje vocês vão gastar 50% do valor do aluguel. É feita uma notificação judicial, ou seja, uma distribuição como fosse ação. E aí, se vocês me autorizarem, eu faria bem fundamentada, não diria agressiva, mas para chamar a atenção dele. Falar, opa, melhor conversar, fazer um acordo, que você não pode cantar de galo, não. Eu traria algumas palavras ali para entender que se vocês quiserem tirar ele dali, existiria essa possibilidade, entendeu? O senhor acha que a gente deve fazer uma ligação para ele, para conversar, tentar mostrar para ele que esse aluguel está muito aquém e que a gente... Porque assim, a gente poderia até renovar, eu acho que a gente até poderia renovar esse contrato por um prazo mais nesse valor. Eu faria essa ligação, mas depois da notificação. Porque como ele saiu dele, né? Eu vou fazer uma renovatória, ou seja... O que está passando na cabeça dele, né? Para ameaçar vocês. Então, eu faria a notificação judicial, aí sim eu ligaria. Eu ligaria e falaria, vocês que fizeram uma ação, não é ação, é uma notificação judicial, só para você entender, a gente poderia fazer a emissão da posse, mas como você é um bom inquilino, né? Então, a ideia é conciliar. Só que tem que ser algo justo, correto. Então, o que a gente te oferece? Contrato com você, a gente não quer terceiro, não quer bagunça, contrato novo, não tem nada de aditivo, não há que se falar aditivo. Fazer aditivo está até errado, porque mudou o polo do contrato, não existe aditivo aí, contrato novo. Inclusive o aditivo, doutor, seria em nome da nossa empresa. Isso, tudo bonitinho. Ou seja, não é aditivo, não é caso aditivo, né? Teria que ser feito o quê? Um contrato novo de locação, já acertando o polo, já colocando a pessoa jurídica de vocês nesse polo do contrato. E talvez com essa notificação, mencionando as palavras mágicas, do direito de vocês, emissão da posse, denúncia vazia, ele acordaria, né? Eu faria essa ligação, eu faria essa tentativa, mas depois da notificação. Acho importante, sim, do jeito que vocês estão me contando, ele está achando que só tem direitos. E não é assim, né? Tem deveres também. Ô, doutor, me
Não tem. Na verdade, vou ser sincero, aquele contrato para vocês não vale mais nada, né? Hoje o que existe entre vocês é o que a gente tem que defender, viu, gente? O que existe entre vocês é o quê? Uma relação locatícia indeterminada e sem contrato. A verdade é essa. Ele começou a pagar para vocês, sabendo do que ocorreu, mas houve uma mudança de proprietário. Então, a regra é o quê? Vocês baterem nisso, né? Faz 4 anos já que houve a comunicação do falecimento do meu sogro e houve uma mudança no polo. Agora, deixa eu ver, tem uma outra questão aqui que eu fiquei pensando agora. Veja só. Se for um contrato aditivo, esse aditivo vai até o fim da vigência desse contrato atual, ou seja, julho de 2026, tá? Que é o período quando termina, tá? O contrato Esse aditivo para vocês, gente, toma muito cuidado, viu? O aditivo para vocês não é interessante e é perigoso. Ele entrou em contato antes, assim, ameaçou vocês, porque ele também está receoso. Alguém deve ter orientado ele e deve ter falado, ó, você paga aluguel para uma pessoa que você não tem contrato, como que você quer fazer uma renovatória, entendeu? Doutor, mas aí a questão é a seguinte, se eu fizer um novo contrato por um período de 10 anos, tá, o que vai significar? Ele vai fazer uma ação renovatória por mais 10. Então, ao invés de eu ter 12 anos e meio pela frente, eu vou ter 20 anos pela frente, não é isso? Mas aí você pode trabalhar num contrato de 6 anos, por exemplo, né? Ó, eu não faço 10, eu faço 6, entendeu? 5. Pode ser uma saída, né? 5 anos, mais 3 que ele tem, ficaria mais ou menos o que está, só que da forma correta, né? Cuidado, viu? Eu não oriento fazer aditivo não, viu, gente? Oriento fazer um contrato novo, aí você já coloca no polo do contrato a empresa que vocês abriram. Tem que fazer as coisas certinho, até para ficar mais fácil para imposto de renda, né? Para arrumar a bagunça, né? Para arrumar a bagunça, literalmente, né? Então, o senhor acha que a gente entra já com uma ação, com a notificação, já colocando Obrigado. a empresa... Vou encerrar aqui. A Camila me avisou aqui, já passou um pouquinho, mas não tem problema. Gente, com muito carinho, viu? Eu faria a notificação, sim. E eu sou muito do bem, conciliador, eu sou fã da conciliação, acho que a gente tem que conciliar e evitar a ação de todo jeito. Mas do jeito que ele agiu com vocês, ele acha que é dono da razão, ele está acreditando que o direito de renovatória dele é acima de todos. Então, vocês fazendo uma notificação judicial, eles, né, não vou falar nem ele, porque deve ter alguém por trás, eles vão ver que vocês não são bobo, né? Vão ver que vocês conhecem o assunto, sabem do direito de vocês, que existe um risco dele não ganhar nada e perder o ponto. Talvez caia a ficha dele, poxa, vamos fazer conciliação. Talvez eu não consiga impor tudo que eu quero, mas algumas coisinhas e vice-versa e fecha um contrato. E eu faria, viu, gente? Tá. E o senhor disse que é 50% do valor Do aluguel. do aluguel. Do aluguel. Seria o aluguel que a gente vai conseguir ou o aluguel que a gente paga atualmente? Não, o aluguel que paga atualmente. Tá, e como é que a gente entra em contato com o senhor? Eu ligo para o escritório, Nós estamos chegando no recesso, esse caso é extrajudicial, não tem nada a ver, dá para fazer a distribuição. Fala com a Ana Paula é minha gerente do escritório, ela que cuida dessa parte. Se vocês me autorizarem, eu faço o mais rápido possível para ajudar vocês, para a gente não cair no recesso. Quem sabe a gente consegue citá-lo, né? Porque aí depois da citação, ele vai ligar para vocês, com certeza. Aí vocês expõem, né? Vocês expõem que ó, a gente tem interesse em renovar com você, mas não nessas condições que você quer impor. Começa quando aí? Aí tem que ver para distribuir lá pela... Na verdade, o Brasil todo unificou, né? O Código de Processo Civil agora dia 20 de dezembro entre recesso e volta dia 20 de janeiro. Está unificado, né? Ele está unificado. Mas se vocês conseguissem notificar eles, era interessante, sim. Pelo menos ele pararia para quebrar a cabeça. E se precisar de marcar uma reunião, alguma coisa, viu, gente? Eu autorizo vocês, tá? Para ajudar. Se precisar marcar uma reunião, alguma coisa, quiser usar minha plataforma do escritório, eu autorizo. Eu mando os links, vocês conversam, participam ali se vocês quiserem, tá bom? Eu ajudo vocês, sim. Notificar judicialmente, não é isso? A notificação judicial, não usa extrajudicial, não. Notificação extrajudicial tá que nem aquela vitamina que tem todos os componentes. Ninguém mais acredita, né, gente? Como que uma vitamina pequenininha tem todos os componentes, né? Falam que é água de xixi. E notificação extrajudicial é a mesma coisa, né? Ninguém acredita mais. Judicial causa impacto, causa medo, receio. Tá certo, doutor. Tá bom? Muito obrigado. Imagina, vocês ganharam um amigo aqui. Que precisar, tô aqui. Com muito carinho, tá bom? A gente liga para a sua administradora do escritório. Isso, fala com a Ana Paula. Ela é a gerente do escritório, ela é que me ajuda, porque eu só fico no jurídico, senão a gente fica maluco, né? E a gente tem que fazer o que a gente gosta, entende? Então ela que cuida dessa parte. Ela é muito atenciosa. Pode ligar no fixo, pode ligar no telefone WhatsApp, pode mandar uma mensagem, ela retorna, tá bom? O senhor passa
Anota aí, é o 11 2061 5649. Então, DDD 11 2061 5649. Doutor, muito obrigado. Imagina, gente, um prazer falar com vocês, tá? Fiquem com Deus. Vier para São Paulo, vem tomar café comigo, independente de qualquer coisa, tá bom? Tá bom, obrigada. Vai dar tudo certo. Deus é maravilhoso. Tchau. Só um detalhe, eu tenho um filho que ele estuda direito aí na USP daí. Eu sou professor da USP. Você é professor da USP? Sou. Então eu vou pedir para ele entrar em contato com o senhor para facilitar para a gente, quando a gente quiser marcar com mais celeridade alguns problemas, porque a gente tem outros problemas de outros imóveis que a gente precisa resolver e mais celeridade. Aí você está com mais problema. Tá bom. Mas não tem problema, viu, gente? Eu falo isso porque se precisar, atende ele com muito carinho. Até dou um livro meu de presente para ele. Mas eu prefiro muitas vezes a gente conversar juntos. Vocês vão falando, eu vou orientando. Porque às vezes a gente coloca intermediário e fica mais difícil. E seja quem for. Eu falo porque tem muitos casos aqui. Vou colocar meu filho que se formou em direito. Aí vira um telefone sem fio. Vira muito formalismo para pouco angu, né? Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.